Olá, tudo bem? Bom, tô passando aqui para deixar mais um vídeo para vocês, tá? Sobre gotinhas de sabedoria. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você? Quem sou eu? Quantas vezes a gente já se negou a fazer a vontade de Deus por não se achar digno dela? Quantas vezes você achou que não era digno de fazer a vontade do Senhor? Quantas vezes você se negou a fazer o propósito do Senhor porque não se achou digno de fazer? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a história de Moisés. Uma história muito conhecida na Bíblia, né? Mas eu quero comentar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Bom, vamos conhecer um pouquinho da história de Moisés. Moisés nasceu numa época onde o povo de Deus, os hebreus, estavam sendo escravizados pelo faraó no Egito. Então Moisés nasceu numa época onde o faraó estava meio com medo de perder o seu governo, o seu mandato, né, o seu governo, e pediu para que matassem todas as crianças nas quais nascesse nesse período quando Moisés nasceu. Porque ele achava, né, na verdade ele sabia que o povo hebreu estava se multiplicando muito rápido. E com isso ele tinha medo de perder o seu governo, né? Então ele dá esse decreto para que matassem todos os filhos de hebreus homens. Era para ser morto. Então, a mãe de Moisés, teve um filho muito formoso, que era Moisés, e ela decidiu por esconder essa criança. Ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Quando deu um período que ela não conseguia mais esconder Moisés, então ela teve uma ideia. Eu creio que ela deve ter orado e sentido uma direção do Senhor para poder estar cumprindo essa missão. Então ela decide colocar Moisés dentro de um caixote, dentro de uma arca, a Bíblia diz, né? E colocar dentro do rio Nilo, né? Então essa barquinho, né? Essa arca ficou submersa ao rio, exatamente pouco antes da filha de Faraó ir tomar seu banho. E pediu para Miriam, sua irmã, ficar escondidinha para ver o que aconteceria. Então a filha de Faraó estava tomando seu banho e ela escutou o chorinho do bebê, pediu para as servas pegar a caixinha e viu que era um bebezinho que estava lá dentro. Naquele momento ela se apaixonou por ele. E nisso Miriam já veio e Miriam se oferece, perguntando se ela quer que Miriam encontre alguma mulher para poder amamentar essa criança, porque era recém-nascido ainda. E a filha de Faraó, muito encantada com aquele bebê, pede que sim. E imediatamente Miriam vai lá, chama a sua mãe. Aí a sua mãe, ela se oferece, sem saber que era a mãe de Moisés, né? A egípcia não sabia, né? A filha de Faraó. E ela cuida de Moisés por um período, né? E a filha de Faraó dá um dinheiro para ela, né? Para que ela viesse cuidar de Moisés até uma idade que elas combinam, né? A Bíblia não relata o tempo certinho. E depois a mãe de Moisés, né? Com certeza com o coração muito aflito, entrega Moisés na mão da filha de Faraó. Então Moisés era hebreu, porém ele cresceu dentro do reinado de Faraó. Então Moisés, ele era um homem que cresceu com tudo, né? Ele tinha uma cama para dormir, ele tinha boas comidas, ele participava do banquete de Faraó, né? Ele vivia com os melhores ali de Faraó, ele tinha bons estudos, ele tinha boa alimentação, boas roupas, ele era um homem digno, ele era um homem de respeito, porque ele era um neto, nem fosse um neto postiço, mas era o neto de Faraó. A Bíblia diz que um tempo depois, Moisés, pelo que dá a entender, sabia sua origem e foi visitar os seus irmãos hebreus. E nesse caminho ele encontra um egípcio, né, um soldado egípcio, batendo, né, de um escravo hebreu. E nisso a ira toma conta do coração dele e ele fica muito irritado. Tudo isso que eu tô falando, resumidamente, tá no capítulo 2, tá? E ele fica muito irritado e decide ele entra numa discussão, né? A Bíblia não diz, só relata que ele acaba matando esse soldado.
Ele mata esse soldado. Na hora que acha que a ficha dele cai do que realmente tinha acontecido, ele esconde esse soldado na areia, olha pelos lados, vê que não tinha ninguém e foge. Na verdade não, ele não foge. Depois de uns dias, ele descobre, numa conversa com outros hebreus, que algumas pessoas já sabiam sobre o acontecido. Então ele sente medo, porque ele sabia que por mais que ele vivia dentro do reinado lá, junto com o faraó não admitiria isso. Então ele sente medo e decide por fugir. Então Moisés, ele foge. A Bíblia também não diz, mas eu entendo que Moisés deve ter perdido seu chão. Ele deve ter perdido tudo. Ele falou, caramba, eu não posso voltar para minha casa mais. Eu não posso voltar nem para minha mãe original, nem para minha mãe adotiva, né? O que vai ser da minha vida agora? Eu acredito que Moisés deve ter perdido seu chão. Acredito que Moisés deve ter ficado com muito medo. Acredito que deve ter sido muito complicado tudo isso que aconteceu. Então Moisés, desesperado, perdido, decide por fugir. Então Moisés foge e vai parar na cidade de Midian, se eu não me engano. Então Moisés, ele chega em Midian, né? Lá ele tenta começar uma vida normal. Ele enterra seu passado, assim como ele enterrou aquele egípcio. E decide por criar novos hábitos, né? Lá ele conhece a sua esposa, tem os seus filhos. Lá ele tem um novo emprego, ele começa a apacentar ovelhas. Lá ele começa a recomeçar a sua vida. E a Bíblia diz, no capítulo 3, se eu não me engano, lá pro 5 mais ou menos, que um dia normal, Moisés estava apacentando as suas ovelhas e ele viu uma sarça em chamas. Porém, essa sarça não era consumida pelo fogo. E Moisés ficou muito curioso com aquilo. Então ele decide por ir até lá. E quando ele está chegando próximo, Deus fala com ele. Deus fala que é para ele tirar os sapatos, para ele ficar descalço, que ali é terra santa. E que Deus tinha visto o clamor do povo dele. Que Deus tinha visto o quanto o povo dele estava sofrendo. E que Deus decidia, naquele momento, que ia levar um libertador. E Deus disse que era Moisés. Aí eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso, né, o vídeo. Mas Moisés, por várias vezes, tenta convencer a Deus que ele não é digno dessa missão. Ele querendo dizer para Deus que ele não era digno. Só que acho que ele deve ter se esquecido que quem criou ele foi Deus. Então Deus sabia da capacidade de Moisés. O problema é que aqui podemos ver que Moisés era um homem ferido. Um homem que estava com uma culpa sufocando o coração dele. Tanto que ele tinha se esquecido quem ele era. Afinal, né, a Bíblia diz que já tinha se passado 40 anos que ele tinha fugido lá do Egito. Então ele não se achava mais digno. Não se achava mais digno de... Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Ele não se achava mais digno, né? Ele achava que ele não merecia, né? Pelo pecado que ele cometeu. Ele tinha duas culpas. Ele estava com a mão cheia de sangue e a culpa de ter matado um homem que, apesar de estar errado, o homem, ele não tinha esse direito de tirar a vida desse egípcio, né? Desse egípcio. Então Deus fala com Moisés. Moisés, em um determinado momento, no capítulo 3, dá a entender que ele quer fazer essa missão. Mas toda vez ele vem com o mesmo argumento. Tanto é que tem uma parte aqui, ó, que Deus fala assim... Peraí que eu vou ler pra vocês. No 3:11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire o Egito dos filhos de Israel? Então ele não acreditava nele mesmo, por conta do pecado, do medo que ele tinha. E aí Deus vai dando as instruções do que Moisés tinha que fazer. Aí tem um determinado momento que Moisés
dá a entender que ele quer fazer essa missão. Ele ainda fala assim: Deus, mas se me perguntarem o seu nome, o que eu vou falar? Essa passagem é linda, onde Deus fala: Moisés, diga que eu sou, que ele é o Deus de todas as coisas. Então quer dizer assim que Moisés, no fundo, ele sabia que ele era capaz para aquela missão. Só que a culpa aprisionava ele. A culpa paralisava ele de uma forma que ele não conseguia exercer essa função. Até que no capítulo 4 diz assim: Então respondeu a Moisés e disse: Eis que não crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E aí Deus começa a falar as maravilhas que ele iria fazer através de Moisés, que é o lance lá da vara. Depois você lê, para não estender muito o vídeo. Ele fala os truques, né? Milagres que Deus ia fazer, da vara que ia se tornar cobra, depois da mão leprosa, que ia ser a mão curada. Mesmo Deus falando: Moisés, eu vou estar com você, você não vai estar sozinho, a glória é minha. Moisés ainda ficava se indagando. Tanto é que aqui, ó, no versículo 10 do 4, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente. Peraí. De ontem e nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao meu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E diz ao Senhor: Quem fez a boca ao homem? Quem fez o mundo, o surdo ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então Deus estava já se cansando. A Bíblia até diz mais para trás, mais para o final, que Deus chega a se irar com tanta indagação de Moisés. Quantas provas Moisés queria mais, né? Para Deus provar que realmente ele era digno daquela missão. E então Deus se ira e fala: Tá bom, Moisés, então vá com Arão fazer a minha vontade, né? Resumindo com as minhas palavras. Então Moisés, ele vai até Faraó, né? Você vai continuar a leitura lá. E todo esse período das maravilhas que primeiro Moisés faz para provar que Deus era com ele, junto com Arão. Depois as primeiras pragas. Arão ainda estava falando com Moisés. Até que no capítulo 8... Perdão. Até que o capítulo 8, Moisés toma a coragem e fala diretamente com o faraó. Nesse momento, podemos entender que a cura foi feita. Porque é no momento que a gente enfrenta os nossos medos, é no momento que a gente reconhece aonde está a dor, onde é o machucado, que Deus começa a agir. Então Moisés, ele enfrentou o faraó. Perdão, deixa eu só voltar um pouquinho antes. Com toda essa indagação de Moisés, Deus fala assim: Moisés, o povo que te perseguia já morreu. Então, tipo assim, fica sossegado, pode ir, que eu tô contigo. E aí Moisés se enche de coragem e vai, mas vai com Arão, né? Então acontece tudo isso que eu te falei. No capítulo 8, que ele toma a decisão. Perdão pela tosse. Vamos beber uma aguinha. Então, aí, no capítulo 8, Moisés enfrenta seu medo e fala diretamente com o faraó. Nesse momento, a cura acontece. E é só até aqui que eu queria falar com vocês a história de Moisés. O que eu queria relatar com vocês é que Deus mandou dizer que a mesma sarça que tinha fogo, mas não se queimava, que era a presença do Senhor, aquela voz que falou com Moisés naquele dia, enquanto ele apacentava as suas ovelhas, é a mesma voz que usa a minha vida nesse momento para falar para você que Ele te chamou, Ele te escolheu para que você liberte o povo dele do cativo. Ah, mas você vai falar: não, ai, não, Thaís,
Você entende que as mesmas indagações de Moisés são as mesmas desculpas suas? Você entende que Deus, ele sabe quem é você? Lembra que eu comecei no vídeo perguntando quem era você? Você acha que você sabe quem é você. Mas é Deus que sabe quem é você. Foi Ele que te formou no ventre da sua mãe. Foi Ele que soprou o seu ar. Foi Ele que soprou o espírito da vida na sua vida. Ele sabe o seu pecado, como Ele sabia de Moisés. Eu acredito que talvez nem a família de Moisés sabia do passado dele. Então é tudo bem. Tem coisas que ninguém precisa saber, só você e Deus. Arrependa, abandone, peça perdão. A graça te liberta. Talvez o seu pecado seja maior ou o seu pecado seja menor do que Moisés. Eu não sei. O que eu sei é que Deus te escolheu. Pare de ficar se autoflagelando, dizendo que você não é digno, que você pecou lá em 1980. Deus já te perdoou, porque você continua se culpando. Se perdoe. É papel do diabo ser acusador, não seu. Pare de ficar pensando o que as pessoas vão achar de mim, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Olha a história de Moisés, continua lendo a história depois. Olha quantas maravilhas Deus fez através desse homem. Foi através da vida dele, do cajado que estava na mão dele, que ele abriu o mar. Foi através dele que nós temos essa maravilha, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus o inspirou para que ele venha escrever. Foi através de Moisés, um homem que matou outro homem, que Deus deu a lei, não matarás. Olha a graça, olha a misericórdia do Senhor. Foi Ele que ensinou o povo de Israel que matar era pecado. Um homem que já tinha cometido esse pecado. Deus te escolheu não é porque você é bom. Deus te chamou não é porque você merece. É porque Ele te criou conforme a vontade dEle. As suas características são para a glória dEle. Até as suas cicatrizes Deus vai usar. Eu sei que doeu, mas você já se arrependeu? Se você já se arrependeu, maravilha! Vamos recomeçar. É hora de recomeçar. Você pediu perdão, você se arrependeu. Entenda que o seu pecado confessado e abandonado ficou lá aos pés da cruz. Jesus já se esqueceu do seu pecado. Se esqueça também, se perdoe, seja livre. É agora que começa a sua história. É através da cura do seu passado, do seu medo, da sua insegurança. É a partir do recomeço, das vestes limpas, do novo homem, do novo mulher que nasceu em você, que Deus vai começar a história. Entenda que você está na mão daquele que está te formando, na mão do olheiro. E ele precisa de você como um instrumento para moldar outras vidas. Seja curada para curar pessoas. Pare de usar o seu passado como uma tristeza, como uma vergonha, com a culpa. Use o seu passado como testemunho. Alegre-se. Você está aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele vai te usar, independente de quem você foi. Ele vê quem você é e quem Ele criou para que você seja. Como eu disse, se você já se arrependeu, se você já abandonou, esqueça. Seja uma nova criatura, porque tudo o Pai se fez novo nas suas vidas. As coisas velhas já se passaram.
Se liberte dessa culpa, desse medo do seu passado e seja quem você nasceu para ser. Deus quer te usar. Deus quer curar através da sua vida. Deus quer usar você como instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Pare de se culpar. Creia naquilo que o Senhor te prometeu. Ele também chama para libertar o povo do cativo. Você acredita que não, porque você tem medo, você está envergonhado, cansado, angustiado, você não enxerga hoje. Mas existe muitas pessoas como você, como um passado que talvez seja muito parecido do que o seu, lá fora, esperando alguém que tenha coragem de falar, eu fiz isso também. E aquele Todo-Poderoso que morreu na cruz por mim e por você, me perdoou. E Ele também vai te perdoar. E assim como Ele fez tudo novo na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Então creia, confie, se erga essa cabeça, mulher, erga essa cabeça, homem de Deus. Você já foi perdoado. O sangue vertido naquela cruz te purificou, te santificou. Se perdoe e deixa Deus escrever essa nova história na sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Senhor, simples, na simplicidade na qual o Senhor falou comigo. Deus, quantas vezes, Pai, eu também não me perdoei. Quantas vezes, Senhor, eu também não achei digna de estar aqui. Quantas vezes, Senhor, eu achei que eu não merecia estar aqui para falar a sua palavra, porque eu não era digna. Mas eu entendi que não sou eu, é o Senhor que usa a minha vida. Que a pessoa que esteja aqui ouvindo essa mensagem agora, entenda isso, Senhor, e venha perdoar ela mesma. Perdoar essa criança ferida, machucada, que muitas vezes cometeu sim pecado, Senhor, mas de uma forma inconsciente, de uma forma que ela nem sabia, Senhor, porque ela estava tão machucada. Muitas vezes nós acusamos as pessoas e nem conhecemos a história delas. Pare de julgar e acolha. Assim como você mereceu o perdão, outras pessoas merecem também. Senhor, cura, Senhor. Cura essa pessoa, Senhor. Tira toda a rejeição. Tira, Senhor, todo o medo. Reveste essa pessoa da tua palavra agora neste momento. Que ela possa se levantar como um soldado, Pai, com a sua armadura, Senhor, e a sua palavra em suas mãos. E que ela venha aceitar o chamado dela. Muitas vezes, Senhor, não entendemos o processo, mas nós não precisamos entender. Nós precisamos aceitar o processo que o Senhor tem nas nossas vidas. Que venhamos, Senhor, aceitar esse processo e que venhamos viver o novo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que venhamos ser curados para curar. Que o Senhor continue nos enchendo da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.